Existem duas formas de contratar um entregador de farmácia, como funcionário CLT ou terceirizado. No vídeo de hoje, a gente te explica o segundo formato, entregador terceirizado. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo ao canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane e está no ar o Descomplica Farma. Estamos começando 2024, temos pautas maravilhosas para serem trabalhadas aqui ao longo do ano. Contamos com você, contamos com a sua participação. Mande sua sugestão de pauta, fale com a gente por aqui mesmo pelos comentários ou pelas redes sociais da Farma Contábil. A sua interação com a gente é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Este vídeo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio, caso você seja um fã de carteirinha de podcast. No vídeo de hoje, vamos descomplicar a terceirização, um modelo muito comum no ramo de entregas, mas que ainda gera muitas dúvidas. Quem descomplica é Rafael Souza, especialista em gestão estratégica empresarial e head de desenvolvimento de novos negócios na BKC Entregas. Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Olá, Viviane, bom dia para você. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui para poder compartilhar um pouquinho da nossa visão aí sobre o negócio, sobre a terceirização. A satisfação é toda nossa, Rafael. Já temos conteúdo aqui no canal descomplicando o primeiro formato, que é a contratação seletista, o funcionário com carteira assinada. O link já está na descrição, mas não saia daqui, fique com a gente até o fim, depois você assiste o primeiro episódio da série sobre entregadores, sobre entrega, como contratar corretamente um entregador de farmácia. Rafael, vamos começar falando dos modelos de terceirização? Quais são os modelos mais comuns disponíveis hoje no mercado para se contratar um entregador de farmácia? Então, existem muitos modelos, né? Mas, assim, especificamente para o ramo de farmácia, né, é muito comum o que nós chamamos de nuvem, né? Que é um modelo de contratação onde esse profissional ele fica mais livre, né? Ele não tem nenhum compromisso assumido em relação a atendimento de horários, né? Ou dias, né? Então, ele tem a total liberdade para logar ou deslogar, né, no aplicativo, né? E aí prestar seus serviços, né? É um modelo muito utilizado e muito eficiente, né? Principalmente para aquelas lojas, né, que tem uma demanda mais baixa, né? Porque é um modelo que está suscetível a mais flutuações, né, de disponibilidade do próprio serviço. Então, assim, aquelas lojas que têm uma demanda mais baixa, geralmente nós indicamos esse modelo, ou como um modelo complementar, né? É possível trabalhar com mais de um modelo de contratação simultaneamente. Esse modelo é um modelo do aplicativo, plataformas em que a farmácia acessa e ali chama pela entrega e aí o entregador pelo aplicativo vai até a loja. Esse é desse modelo que você está falando? Exatamente. O aplicativo hoje é uma ferramenta muito útil, né? Por N motivos, né? Um dos principais é que ele registra, né, toda a cadeia, né, de operação logística, desde a solicitação, desde da origem ali da solicitação de entrega, ou seja, passando ali por quem aceitou essa demanda, o tempo que levou, o percurso que foi feito, né? Então fica todo um registro ali feito que, de outra forma, não seria possível, né? Então, assim, é muito comum o mercado, né, fazer o uso, né, de aplicações, né, para que fique registrado. Certo, Rafael. Mas tem também, me corrija se eu estiver errada, aquele modelo em que a farmácia contrata uma empresa, faz um contrato com esta empresa e esta empresa disponibiliza os entregadores que ficam fixos para essa farmácia, como terceirizados, que é até um modelo, esse que você trouxe da nuvem, é até uma novidade para mim. Agora, esse já que tem um contrato com a empresa terceirizadora já é mais comum de a gente ver por aí. Também tem esse modelo disponível, certo? Sim, eu falo muito da realidade, né, da BKC Entregas, né, mas assim, o mercado como um todo, ele oferece também esse modelo. É um modelo que requer, do ponto de vista jurídico, assim, uma formalização maior, né? Então, assim, contratos bem definidos, né? Em geral, esse profissional é cadastrado, porque também é via plataforma, né? Em geral, né? Pelos benefícios que já foram mencionados aqui. Então, assim, esse contrato, em geral, é feito com uma pessoa jurídica, então é um profissional, pessoa jurídica, seja MEI, seja microempresa, né, um profissional que tem um CNPJ, né, e ele é especializado nesse tipo de serviço. Então, o mercado, assim, hoje, ele
tem uma oferta muito robusta, né, desse tipo de profissional, pelas próprias vantagens, né, do que o contrato oferece em termos de ganhos, né, de retorno financeiro, de flexibilidade, né, da relação de trabalho. Então, assim, é possível, sim, esse modelo, e geralmente ele é ofertado, né, para varejistas que têm um volume de entregas maior, né, e mais consolidado, né? Então, assim, diariamente, por exemplo, a loja oferece X entregas, então, assim, aquilo, claro que varia, mas existe uma certa constância, né? Então, geralmente esse tipo de contrato é ofertado para esse perfil de varejista. Então, o modelo do aplicativo, que é o modelo da nuvem, que você falou inicialmente, ele é mais indicado para farmácias que têm um volume mais reduzido de entregas. E o modelo de contratar uma empresa terceirizadora é vamos dizer, para uma rede, para farmácias que têm um volume maior. Você está colocando dessa forma. Só para a gente Exatamente. ajudar quem está assistindo a gente. Tipo, se você tem uma farmácia que faz pouca entrega, o modelo do aplicativo, do entregador na nuvem pode ser mais vantajoso para você, mas se você é uma farmácia que tem muitas entregas, um volume muito grande, que toda hora está saindo entregador, talvez a terceirização, contratar uma empresa que te forneça os entregadores seja a melhor opção. É isso, Rafael? É muito mais uma questão de momento, né, desse negócio, do que do tamanho desse negócio propriamente dito. Porque, veja, que existem tomadores de serviço, né, que estão na base da nossa empresa, que tem hoje o delivery, né, a entrega, a venda não na loja, né, não presencial, responde por 80, em alguns casos 90% do faturamento da loja, né? Isso varia, mas nós estamos falando praticamente de um negócio paralelo, é uma segunda loja, né? Uma loja virtual. Então, assim, lógico que no momento que esse varejista implementa esse serviço de entregas, ele precisa de um tempo de maturação e vai depender muito do quanto ele investe também em divulgação, em infraestrutura, para esse ramo, né? Para esse processo, vamos dizer assim, de venda virtual. Você pode ter uma loja pequena, né? Que não é de uma rede, por exemplo, né? Porém, ela tem assim um volume de entregas grande, né? Claro que tem fatores, né? Outros, né? Que influenciam nisso também, como o bairro onde essa loja está inserida, a concorrência, né? Mas em geral, assim, tem muito a ver com a qualidade desse serviço, né? Se você faz uma entrega no prazo, né, informado, né? Muitas pessoas se enganam, acham que quanto mais rápido melhor, né? Pode ser verdade, mas não necessariamente, né? O cliente ele vai avaliar muito aquilo que foi informado, né? Se você informa que vai entregar dentro de uma hora, e entrega de uma hora para menos, né? Esse cliente tende a ficar satisfeito, né? O que é o pecado é você dizer que vai entregar em meia hora e levar duas, né? Então, assim, em geral, isso é muito levado em consideração. Então, assim, é muito mais uma incidência sobre o momento desse negócio, né, de maturação desse negócio, do que sobre o tamanho, o porte propriamente dito. Eu conheço farmácias independentes que têm uma demanda muito grande para entrega, né? Uma loja, duas lojas no máximo, e tem uma demanda muito grande. Então tudo vai depender do seu momento, de como você está hoje, você precisa avaliar a sua demanda para tomar a decisão. E não só a demanda, mas outros pontos que nós estamos discutindo ao longo desses programas todos. E aí, Rafael, nesse modelo de aplicativo de nuvem, que a farmácia entra no aplicativo, solicita e o entregador é deslocado para lá, como é a remuneração desse entregador? A farmácia é como se fosse um Uber, por exemplo. Eu que ando bastante de Uber, eu vou e pago por aquela corrida. Também é dessa maneira na entrega pelo aplicativo? Para responder a sua pergunta, Vianney, eu preciso fazer uma crítica ao modelo seletista, né? Porque nesse mercado de atuação, a remuneração fixa ela tende a comprometer drasticamente a eficiência dessa prestação de serviço, porque uma vez que esse profissional ele tem um certo montante garantido, né, é um fator até cognitivo, né? Ele tende a não se preocupar tanto com o aspecto da eficiência. Então, assim, a É produtividade mais ou dele menos tende a assim, cair. o meu salário está garantido, se eu faço uma, duas, três, quatro entregas por dia, não vai fazer diferença, porque eu sei que eu já vou receber aquele salário no fim do mês. Então, o entregador não precisa ter um empenho
para fazer as entregas, o que também pode ser um risco, porque eu já vi muito entregador de moto correndo por aí, porque quer fazer muitas entregas e aí não respeita a lei de trânsito, não respeita pedestre, anda de qualquer jeito, porque quer bater uma meta para ganhar mais. Tem o outro lado também, Rafael. Exato. Não, você consegue mitigar esse risco, né, que é um risco real, fazendo uma boa seleção, né, um bom filtro desse profissional, né, que é cadastrado no aplicativo. Porque assim, o cadastro é livre, qualquer um se cadastra, e é voluntário também, né, mas assim, liberar esse profissional, né, já é uma atribuição do operador, né, do operador desse aplicativo. Então, existe toda uma sequência de procedimentos, né, de análise, né, de perfil profissional que tendem a mitigar esse risco, né? Agora, existe um outro instituto que nós praticamos, né, que é o Instituto da Franquia Mínima de Entregas. Então, assim, com base em análise estatística, né, estabelecemos, junto ao tomador de serviço, um quantitativo, né, mínimo por período, né, de entregas, né, e isso é repassado, né, porque o operador da plataforma, ele não paga esse profissional, ele faz uma cobrança e repassa esse valor, né? Então, assim, ele tem um ponto de partida, ele tem um piso, né, de entregas mínimas que são ofertados para esse profissional a cada período, né, seja semanal, seja diário, né? Então, isso vai variar muito de uma situação para outra. E assim, não é importante que esse piso ele não seja muito descolado da realidade, ou seja, eu ofereço para esse profissional a oportunidade de fazer mais do que aquele valor que é um mínimo, né, para ele poder custear a própria operação. Então, custear o combustível dele, alimentação, deslocamento, né? E a partir dali, né, criar também um ambiente, né, que ele possa ainda duplicar ou triplicar esse montante que é oferecido. Então, assim, isso é pensado, muito pensado no aspecto da segurança e principalmente o aspecto da vantagem, né? Você não pode, assim, oferecer uma condição desvantajosa para o profissional, caso contrário, você perde ele para o mercado. Então, assim, você precisa reter esse profissional e os melhores quadros, né? Você retém oferecendo condições diferenciadas. A gente estava falando agora, você falou das vantagens para o entregador, para a farmácia, na sua visão, provavelmente, acho que sim, né? Mas na sua visão, é mais vantajoso para a farmácia terceirizar a contratar como um funcionário de carteira assinada, pelo que eu entendi. Com toda certeza, né? O modelo seletista, né? Eu vou ser muito crítico a esse modelo a todo momento, né? Ele cria o que eu chamo de um curral, né? Um curral trabalhista, né? Onde você limita, né, esse profissional sob uma égide de suposta proteção, né, mas na verdade é uma proteção que tem um custo, né, para esse profissional, né, e o principal custo é um achatamento dessa remuneração, porque custo você não pode fazer mágica, você tem que tirar de algum lugar, né, e em regra esses custos são retirados da própria remuneração do profissional, claro, do produto final também, né, a gente precisa ser honesto, né, não sai tudo da remuneração. Então, assim, do ponto de vista da motivação, né, desse profissional, com certeza o modelo seletista não é o mais indicado para essa prestação de serviço. E, do ponto de vista da segurança jurídica também, né, o arcabouço eu quero jurídico... falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu então colocar minha pergunta para você. Ok. Quando a farmácia contrata, vamos falar do modelo de nuvem, porque é o modelo da BKC, e a gente também vai ter um programa aqui falando um pouquinho sobre os riscos jurídicos da terceirização com uma empresa. Então, vamos focar nesse da nuvem, né, do aplicativo, da plataforma. Quando a farmácia faz uma chamada e, né, solicita um entregador, a partir daquele momento ali, ela está, de certa forma, fazendo um contrato com vocês, porque ela está usando a plataforma, ela está entrando, não é só a sua, mas as outras plataformas que existem no mercado. Eu estou falando aqui, eu quero falar de maneira geral sobre esse tipo de serviço. Quando ela contrata esse entregador, eu quero saber qual é o risco que ela compartilha. Se esse entregador se acidenta, se esse entregador comete uma infração de trânsito, se esse entregador atropela alguém, se esse entregador furta um produto, de quem é a responsabilidade? É da plataforma, do aplicativo, é da farmácia, é uma responsabilidade compartilhada pelas duas empresas?
Então, Viviane, só fazendo uma complementação, a BKC não oferece só o nuvem, né, o modelo de nuvem, oferece também um alocado, que é esse modelo com pessoa jurídica, né, e Quero não falar só de então sobre entregas. ele depois. Depois que a gente falar dos riscos, a gente passa rapidamente Ok. por esse modelo alocado, porque fiquei Se você interessada me nele. Mas permitir, eu pode gostaria de seguir. falar também do modelo de entregas programadas, assim, que é uma solução muito interessante para farmácias. Mas vamos aqui Sim, à sim, pergunta. podemos falar sim. Ok. Então, assim, de fato existe ali uma relação contratual, né? Um contrato de adesão, né? Porque é um termo de uso que já vem com os termos ali, as cláusulas definidas, né? No entanto, o usuário ele tem a possibilidade de aderir ou não, né? Caso ele não concorde, ele, né, simplesmente não adere àquelas condições que estão sendo colocadas ali, né? Então, assim, de fato existe uma relação contratual. A diferença é que nesse modelo de contratação existe risco, obviamente, né? Você não é possível você zerar risco, você consegue gerenciar esses riscos, né? Sempre tendendo ao zero, né? A mitigação máxima, porém, sabemos que sempre há um risco residual e a gente trabalha com essa realidade. Porém, nesse modelo de contratação, você tem um split de riscos, né? Você compartilha esse risco assim com mais agentes, né? Então, assim, o operador da plataforma é o que certamente assume o maior risco, dependendo do que você fala, né? Você falou de multa de trânsito. Multa de trânsito, no meu entendimento, a responsabilidade total do condutor, né? Porque eles são pessoas maiores de idade, habilitadas, né? Então, assim, a questão da imputabilidade, até do ponto de vista penal, atropelou alguém, a legislação penal, criminal, assim, ela é bem clara nesse sentido, né? Então, o maior de 18 anos, ele responde pelos seus atos. Talvez do ponto de vista civil, né, você pode falar, não, existe alguma responsabilidade subjetiva? Depende do entendimento, depende do caso concreto, né? Isso tudo precisa ser analisado. Falando de responsabilidade, você pode falar, existe aquela que é subsidiária a essa loja? Mais uma vez, dependendo do entendimento, pode ser que sim. Porém, vamos O falar que de. é essa responsabilidade subsidiária? Explica pra gente. Seria uma responsabilidade do contratante, né? Pela Da responsabilidade. farmácia. Responsabilidade da farmácia por algo que venha a acontecer. Você tem algum É, exemplo para dar pra gente de um fato em que a farmácia teve essa responsabilidade subsidiária? vamos falar de uma situação hipotética, né? Então, assim, vamos falar de uma demanda trabalhista, né? É, se houver, né, essa farmácia, ela certamente vai ser colocada ali no polo passivo, né, para responder subsidiariamente. Agora, em termos práticos, em termos de realidade, assim, posso falar mais uma vez da realidade da BKC. São 8 anos de atuação e zero passivo trabalhista, né? Então, assim, você pode Ou falar, nunca houve. seja, nunca houve um processo trabalhista pelas entregas Quando eu falo oferecidas pela zero BKC. passivo trabalhista, quero dizer zero condenação, né? Já houve, sim, né? Ao longo de oito Tá anos. certo. Houve o Ao- ao- processo, mas não houve a condenação. A farmácia e a exatamente, BKC foram absolvidas, digamos assim. exatamente. Então, assim, ao longo de 8 anos foram apenas duas ações trabalhistas. Uma delas, a empresa conseguiu demonstrar a inexistência de vínculo, pela própria natureza, pela própria arquitetura do contrato, né? Pelo que já foi mencionado, esse profissional ele vai trabalhar se quiser, ele trabalha o tempo que ele quiser, ou seja, não estão presentes os requisitos, né, determinadores de vínculo empregatício, né? Principalmente nesse caso, a ausência de subordinação, né? No meu entendimento também é de onerosidade, porque por mais que ele receba ali algum recurso, são as taxas, né? Não é um formato de salário, né? Então, assim, ele tem ali uma remuneração variável conforme a disponibilidade dele, com a produtividade. Então, assim, a completa inexistência de subordinação e de onerosidade, do meu ponto de vista, há quem entenda que existe sim onerosidade, porque ele recebe alguma coisa, porém, há um consenso, né, inclusive do STF, né, nosso Supremo Tribunal Federal, de que não existe aí o aspecto da hierarquia que inviabiliza completamente o argumento, né, de existência de vínculo empregatício. Inclusive, recentemente, há coisa de 1 ou 2 semanas, o STF oficiou aí o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, para que os tribunais do trabalho passassem a cumprir essa determinação do STF, que foi um entendimento vinculante, né? Então, assim, esses tribunais de trabalho estão obrigados agora a seguir esse entendimento, né, relacionados
aplicativos, né, de que não existe ali uma relação de trabalho De com vínculo vínculo, né? trabalhista. Existe sim uma Uhum. relação de trabalho, mas sem vínculo empregatício, né? Evidentemente é uma relação de trabalho. E aí, só para a gente já caminhar para o fim do programa, Rafael, vamos falar rapidamente do modelo alocado, que você disse que também existe, e do modelo de entregas programadas. Então, as entregas programadas, assim, são uma opção muito interessante em relação justamente às entregas rápidas, porque existe um elemento central, assim, diferenciador entre os dois gêneros de entregas, assim, que a entrega rápida ela é mais cara do ponto de vista de custo operacional, né? Uma vez que esse profissional está disponível, né, para emprego imediato, isso tem um custo, né? Porque ele não pode sair, por exemplo, com 5, 10 objetos, né? Em alguns casos até acontece, mas assim, dificilmente isso vai acontecer no mundo fático, né? Então, assim, isso tende a tornar o custo de operação mais elevado. Então, assim, se você consegue fazer um planejamento aí, eu estou falando de uma curta, né, escala, uma curta janela de tempo, né, de 2, 3, 4 horas, ou seja, no mesmo dia, você consegue aglutinar uma quantidade maior, né, de objetos, né, transportados. Com isso, o custo operacional tende a diminuir. Então, assim, eu considero que é uma excelente opção para você Essa entregar com opção, eficiência. Rafael, da entrega programada não é aquela assim, eu estou no balcão da loja, recebi uma ligação, faço a venda do medicamento e preciso entregar em 40 minutos. Não. Essa entrega programada, por exemplo, uma farmácia de manipulação já sabe que vai entregar aquela fórmula no dia 10 e ela já combina com o cliente que no dia 10 ela vai mandar o produto para casa do cliente. Esse é um exemplo de entrega programada. Sim, porém não apenas esse, né? Pode ser sim essa venda de balcão, Você tem outro exemplo para dar para gente de sim, entrega é programada? muito comum as lojas utilizarem, por exemplo, mensageiro, né? Um WhatsApp, um Telegram para atender esse cliente, né? Então nesse momento ela pode falar assim, eu tenho sim o medicamento que o senhor deseja, porém o horário de entrega é a partir das 14 horas, até as 14 horas, né? Vamos supor que essa venda ocorreu às 10 da manhã, né? E como eu falei lá no início da nossa conversa, né? Em geral, o cliente ele não fica chateado quando você cumpre aquilo que você se comprometeu a fazer, né? Então, assim, se você avisou que seria até as 16 horas, até as 14 horas, você atende aquele planejamento, uma vez que ele concordou com aquele planejamento, em geral, ele fica muito satisfeito, né? E principalmente porque você consegue fazer uma taxa muito menor do que você faria se fosse uma entrega rápida, uma entrega imediata. Aí você pode falar, mas tem lojas que não cobram essa taxa. Sim, não cobra diretamente, né? Mas está cobrando ali indiretamente na margem. Então, assim, você consegue até fazer um preço do teu insumo, do teu produto, mais competitivo, né? Nesse caso, né? Porque você consegue reduzir custos. Ô, Rafael, só para a gente fechar mesmo agora, eu sei que é difícil a gente dar noção de preço, de custo aqui para a farmácia, porque tudo depende do horário, da quantidade, do raio em que ela faz essa entrega. Mas você consegue dar um exemplo de quanto uma farmácia paga no aplicativo por uma entrega? Sei lá, qual um raio médio, geralmente, que a farmácia faz uma entrega? Só para a gente ter uma noção do quanto sairia para ela nesse modelo uma entrega. Então, nas entregas rápidas, né? Que é o que se tem de mais corriqueiro, né? Você consegue fazer aí um raio de aproximadamente 5 quilômetros, né, da loja. Assim, mais que isso, você começa a ter o risco de demora excessiva, né? Então, assim, nessa distância, eu te diria que é algo em torno aí, variando, em torno de R$ 10, assim, uma unidade, né? Na entrega rápida, né? Se for programada, com certeza é algo bem menor que isso, bem mais atrativo. Gente, é muita modernidade. Olha quanta opção a sua farmácia tem para contratar, para fazer entregas. Não existe só o modelo CLT, não existe só o modelo que você contrata uma empresa terceirizadora que disponibiliza os entregadores. Existem também os aplicativos, a entrega em nu, e existe um monte de coisa muito bacana aí para ser explorada. E quero agradecer a sua companhia, pedir para deixar o seu like nesse vídeo, comentar, mande a sua dúvida sobre terceirização, sobre entregadores, contratação de entregadores, que a gente pode respondendo para você na medida do possível. Compartilhe esse vídeo também, isso é muito importante. Eu quero agradecer a presença aqui do Rafael, agradecer todo esse conhecimento compartilhado com a gente. Rafael, muito obrigada. Viviane, eu que agradeço pela oportunidade, né, de compartilhar um pouco da nossa vivência, do nosso conhecimento, tá? Então, até a próxima.
Bom, obrigada pela sua companhia, muito, muito, muito obrigada mesmo. Conto contigo aqui ao longo de 2024. Um beijo, até o próximo Descomplica.